A corrupção é um problema sério que afeta muitas instituições e profissões, mas talvez nenhuma mais do que a polícia. Quando os policiais abusam de seu poder, violam a lei e prejudicam as pessoas que deveriam proteger, eles não apenas traem seu juramento, mas também minam a confiança do público no sistema judiciário. Mas o que acontece quando esses policiais corruptos são pegos e acabam na prisão? Eles enfrentam as mesmas consequências que outros criminosos ou recebem tratamento especial? Vamos descobrir. Gerard John Schaefer Jr. Ele foi um assassino americano e suspeito de ser um serial killer. Ele tinha vários apelidos. Ele foi condenado e, enquanto esteve na prisão, ele ganhou a reputação de ser uma pessoa distante e dominadora entre seus companheiros de prisão. Muitos suspeitavam que ele poderia ser um informante que cooperava com as autoridades para obter privilégios. Nos primeiros anos de sua prisão, ele foi colocado na solitária mais de uma vez, devido a violações relacionadas à sua correspondência, às vezes por tentar convencer o público a lhe enviar roupas íntimas femininas. Ele passava boa parte do tempo se correspondendo com outras pessoas e trabalhando no que chamava de novo gênero literário, conhecido como ficção assassina. Ele disse que esse gênero não glorificava a violência, mas tinha como objetivo apresentar atos de assassinato e necrofilia de forma realista. Embora ele afirmasse que esses escritos eram fictícios, alguns investigadores acreditavam que eles poderiam incorporar detalhes de seus próprios assassinatos e agressões. Na década de 80, ele foi transferido para Avon Park. Durante seu tempo lá, ele cooperou com as autoridades para reunir provas suficientes para condenar um pedófilo. Ele estava dirigindo secretamente uma operação internacional envolvida em pornografia infantil enquanto estava na prisão. As informações fornecidas por ele também levaram à prisão e condenação de 2 indivíduos, um dos quais era professor, em Seattle e Los Angeles. Essa ação resultou na apreensão de milhares de imagens indecentes de crianças em 4 estados. E Cross foi transferido para a prisão estadual da Flórida, onde foi colocado em confinamento solitário e sua correspondência foi monitorada de perto. O próprio foi devolvido à prisão estadual da Flórida em agosto de 85. Enquanto ele ajudava as autoridades na prisão, parecia que alguns presos estavam planejando prejudicá-lo. E assim, em 3 de dezembro de 95, ele foi esfaqueado até a morte no chão de sua cela. Ele teria sido esfaqueado mais de 40 vezes no rosto, na cabeça, no pescoço e no corpo, com a garganta também cortada, o olho direito destruído e várias costelas fraturadas. Seu corpo foi encontrado depois que outro detento alertou a equipe sobre sua morte. De acordo com os funcionários da prisão e os promotores, um detento de 32 anos foi o responsável pelo assassinato dele. E isso ocorreu depois de uma discussão que tiveram dias antes sobre a última xícara de água quente de um dispensador. Rivera foi condenado pelo assassinato dele e recebeu uma sentença de 53 anos e 10 meses, além de sua sentença de prisão perpétua, mais 20 anos, por um duplo homicídio em Tampa, em 1990. Rivera nunca confessou o assassinato ou forneceu um motivo claro. No entanto, suspeita-se que ele tenha sido morto porque era visto como um informante da prisão. No ano que antecedeu seu assassinato, outros presos o atacaram jogando dejetos humanos nele e incendiando sua cela 2 vezes. Segundo consta, o oficial de classificação dele confirmou que ele foi assassinado como retribuição por ter vazado informações confidenciais às autoridades sobre um preso poderoso e respeitado. Então, como exatamente ele chegou a essa situação difícil? Bem, em sua adolescência, ele já havia desenvolvido fantasias eróticas de ferir mulheres. Essas fantasias evoluíram gradualmente para que ele desenvolvesse uma tendência ao sadomasoquismo e ao bondage, obtendo prazer ao infligir dor a si mesmo. Às vezes, ele até usava roupas íntimas femininas até atingir o orgasmo por meio de asfixia autoerótica. Em geral, esses rituais sadomasoquistas envolviam ele amarrar-se a uma árvore em locais rurais, um dos crimes pelos quais ele ficou conhecido. Naquele dia, ele conheceu 2 caroneiras adolescentes que tinham 18 anos na época, e outra que tinha 17 anos. Ele estava em serviço oficial naquele dia e se ofereceu para levá-las ao seu destino na Flórida, depois de alertá-las sobre os perigos da carona. Quando soube que as moças não eram da Flórida e planejavam ir a Jensen Beach no dia seguinte, ele, fingindo ser simpático, sugeriu levá-las até lá. As meninas concordaram e combinaram de encontrá-lo em um coreto. Na manhã seguinte, ele chegou como planejado, mas não estava de uniforme e dirigia seu veículo pessoal. Ele convenceu Trotter e Wells de que ainda estava em serviço, trabalhando disfarçado em um veículo sem identificação. Pouco depois de as meninas entrarem no carro, ele mudou a rota, alegando que queria mostrar a elas um antigo forte espanhol. Durante o trajeto, ele voltou a falar com as meninas sobre os riscos de aceitar caronas de estranhos e a possibilidade de serem vendidas como escravas brancas. Em seguida, parou o carro perto de um galpão decadente em uma floresta remota, onde algemou e amordaçou as meninas.
Depois disso, ele levou uma das meninas para uma grande árvore cipreste perto do rio Indian, amarrou as pernas dela no tronco logo abaixo dos joelhos e, em seguida, amarrou um laço no pescoço dela, que prendeu a um galho de modo a forçá-la a ficar de pé sobre as raízes expostas para combater a pressão do laço. Em seguida, ele levou a outra garota para outra árvore a uma curta distância, onde fez o mesmo ritual com ela. Ele informou que ambas foram informadas de que seriam estupradas e assassinadas. Naquele momento, ele recebeu uma chamada de rádio urgente que exigia sua presença imediata na delegacia de polícia. Ele deixou as duas meninas amarradas e em pé sobre plataformas. Cerca de 2 horas depois, quando ele retornou à floresta, descobriu que as duas meninas haviam conseguido escapar. Ele correu para casa e ligou para a delegacia, confessando ao xerife: "Fiz algo muito tolo. O senhor vai ficar bravo comigo." Ele continuou explicando que havia decidido dar uma lição nas duas meninas sobre os perigos de pegar carona, mas que havia ido longe demais. Ele admitiu tê-las deixado na área pantanosa, não muito longe do Indian. As duas meninas acabaram sendo resgatadas e forneceram uma descrição detalhada do agressor e do veículo dele. Mais tarde, elas identificaram positivamente ele como a pessoa responsável por sua aprovação. Embora ele continuasse a insistir que só tinha ido longe demais ao tentar ilustrar os perigos de pegar carona para as duas jovens, sua história não foi acreditada. Ele foi demitido da força policial e preso. O xerife ordenou que seus policiais acusassem ele de falso aprisionamento e agressão agravada. Cerca de 2 semanas após sua prisão, ele pagou uma fiança de 15 mil, o que lhe permitiu permanecer em liberdade até seu julgamento. Ele voltou para a casa que alugou com sua segunda esposa em Stuart. Sua esposa e sogros não notaram nenhuma mudança em seu comportamento, acreditando em sua alegação de que ele estava apenas tentando dar uma lição nos caroneiros. Após esse incidente, ele passou a cometer mais assassinatos perturbadores, o que acabou levando à sua condenação. Derek Chauvin é um ex-policial americano que se tornou famoso pelo trágico incidente em 2020, quando foi condenado pelo assassinato de George Floyd. Desde então, sua vida sofreu uma reviravolta dramática enquanto ele cumpre sua pena de prisão. Relatos de dentro dos muros da prisão sugerem uma notável transformação na aparência física dele. Antes conhecido por seu comportamento jovem e robusto, ele passou por um processo de envelhecimento visível. Seus cabelos agora estão completamente grisalhos, sua pele empalideceu e ele ganhou uma quantidade significativa de peso. A vida atrás das grades não tem sido fácil para ele. A natureza de seu crime e sua profissão anterior como agente da lei o tornaram um alvo entre os colegas de prisão. Um detento chegou a comentar que o melhor cenário possível era que o policial condenado fosse muito espancado. Um detento de 45 anos que cumpre pena de prisão perpétua deu uma visão dos desafios que ele enfrenta dentro dos muros da prisão. Ele enfatizou que a função anterior dele como policial, combinada com a gravidade de seu crime, faz dele um alvo perpétuo. O ambiente carcerário pode ser implacável, especialmente para presos de grande visibilidade como ele. Em entrevista, ele disse: "Antes de tudo, ele é um policial. Depois ele fez o que fez. Portanto, não é seguro para ele estar aqui. Na melhor das hipóteses, ele vai levar muita porrada. Não acho que ele esteja seguro em nenhuma prisão." Enquanto aguardava sua sentença, ele se viu em uma prisão de segurança máxima, dividindo espaço com criminosos notórios. Devido à natureza de alto perfil de seu caso e ao clamor público que ele gerou, as autoridades o colocaram em vigilância contra suicídio, uma medida de precaução para garantir seu bem-estar. O veredicto que o considerou culpado de assassinato resultou em uma transferência imediata em Minnesota, uma instalação conhecida por suas rígidas medidas de segurança. Para mitigar quaisquer ameaças potenciais à segurança dele, ele teria sido colocado em uma unidade segregada. Essa unidade, normalmente reservada para fins disciplinares, serviu como um meio de proteção para o ex-policial. Os relatórios sugerem que a rotina diária dele envolvia passar 23 horas em confinamento solitário, uma experiência de isolamento projetada para minimizar as interações com outros detentos. No local onde ele ficou preso, destaca-se por sua robusta infraestrutura de segurança. A prisão possui câmeras em todas as celas, e os agentes penitenciários mantêm vigilância constante monitorando as imagens. As rondas regulares dos guardas garantem que as celas sejam verificadas pelo menos a cada meia hora. No entanto, suas interações com os prisioneiros são mínimas, enfatizando a estrita adesão da instalação aos protocolos de segurança. A reputação de segurança dessa prisão é notável. Além de nunca ter havido uma fuga, houve apenas um assassinato anterior dentro de seus muros. Seu compromisso em garantir a segurança dos detentos e dos funcionários lhe rendeu até mesmo um lugar no programa de TV, As Prisões Mais Difíceis da América, mostrando a abordagem rigorosa da
prisão em relação ao encarceramento. O cotidiano dele naquela prisão estava longe de ser confortável. Sua cela media apenas 7 pés por 10 pés, oferecendo espaço mínimo para movimentação. Ele dormia em um colchão fino, colocado em cima de uma laje de concreto, e seu único banheiro era um vaso sanitário de aço. Ele ajoelhou-se no pescoço de George Floyd por aproximadamente 9 minutos, enquanto ele estava algemado e deitado de bruços na rua. Floyd gritou repetidamente: "Não consigo respirar", durante sua prisão, que envolveu 3 outros policiais. Ele foi posteriormente demitido do Departamento de Polícia de Minneapolis em 26 de maio e foi preso em 29 de maio. Esse incidente provocou uma onda de protestos nas cidades gêmeas e em todos os Estados Unidos, que acabou se espalhando pelo mundo. Ao longo de sua carreira, ele acumulou 18 reclamações oficiais contra ele e esteve envolvido em 3 tiroteios com a polícia, um dos quais resultou em uma fatalidade. Ele também recebeu 2 cartas de reprimenda por má conduta. Ele foi julgado por homicídio não intencional em 2º grau, homicídio em 3º grau e homicídio culposo em 2º grau de George Floyd. Em 20 de abril, ele foi considerado culpado dessas acusações. Em 25 de junho, ele foi condenado a 22 anos e meio de prisão, com a dedução de 199 dias pelo tempo já cumprido. Existe a possibilidade de liberdade supervisionada, dependendo de fatores como bom comportamento, após cumprir 2/3 de sua sentença, o que equivale a 15 anos para a condenação por homicídio em 2º grau. Jason Van Dyke, que foi condenado por homicídio de um adolescente afro-americano, 16 tiros, poucos motores, ele teria sido em uma prisão federal em Connecticut, sido transferido secretamente. Sua esposa deram essa informação durante Chicago. Eles de sua cela por um grupo depois de ter sido colocado em grau na prisão. Ferimentos no rosto e na cabeça, atendimento médico adequado. Gadas dele, um funcionário informando que a segurança. Ela disse que durante uma seus advogados de apelação havia sido atacado por temia por sua vida. Dados prisionais de negligência transferido para uma instalação. Também disse que a família dele não transferência ou de sua agressão. Eles o estão punindo. Todos disseram desde por questão racial. Todo dia. Essa é uma questão racial gigantesca. Em um ambiente que poderia ser um homem branco que prejudicamento do dever. Ele é um homem íntegro. Sempre foi um ser humano íntegro. Ele teve seu julgamento. Todos conseguiram o que queriam. Tudo o que ele queria fazer, cumprir sua pena. Infelizmente, os problemas dele, de 2014. Ele relatou que a vítima, de forma errática, enquanto carregando-se a largar uma faca, policiais. E assim, o incidente que levou ao disparo foi inicialmente relatado caso de autodefesa, preliminares internos da polícia, de forma errática, e se que estava segurando, e depois que ela se lançou, com base nesses relatórios, justificável e contra ele na época. No fatos, foi posteriormente a gravação de vídeo do encontro, apresentando uma ameaça imediata e policiais, mas sim foi baleado. O vídeo parou 16 tiros contra a virar mesmo depois que ele caiu do tiroteio, foi capturar carro de polícia, mas só foi divulgado ao público mais de um ano depois, após um juiz ter ordenado sua divulgação em resposta a uma solicitação da Lei de Liberdade de Informação. O atraso na divulgação do vídeo gerou críticas generalizadas e suspeitas de encobrimento por parte da polícia e das autoridades municipais. No mesmo dia em que o vídeo foi divulgado, 24 de novembro, ele foi preso e acusado de homicídio em 1º grau pela morte de McDonald. Ele foi inicialmente mantido sem fiança na cadeia do condado de Cook, enquanto aguardava seu julgamento. Gennady Mikasevich. Ele foi um prolífico assassino em série soviético que foi finalmente preso em dezembro de 85. Após uma negação inicial de todos os seus atos hediondos, ele confessou e foi condenado à morte e executado por um pelotão de fuzilamento. Ele serviu no exército, onde desenvolveu um fascínio por armas e violência. Cometeu seu primeiro assassinato quando estrangulou uma jovem que estava pedindo carona perto de sua cidade natal. Mais tarde, ele afirmou que sentiu uma onda de poder e satisfação após matá-la e que decidiu continuar sua onda de assassinatos para lidar com sua solidão e frustração. Mais tarde, ele mesmo explicou que a onda de assassinatos começou depois que ele voltou do exército e descobriu que sua namorada o havia deixado e se casado nesse meio tempo. Ele tinha como alvo principalmente mulheres jovens que andavam sozinhas ou pediam carona nas áreas rurais. Ele lhes oferecia carona e as levava para um local isolado, onde as estuprava e estrangulava com uma corda ou um cinto. Em seguida, jogava seus corpos em florestas ou campos próximos, às vezes mutilando-os ou levando lembranças como brincos ou anéis. Ocasionalmente, ele também matava homens que testemunhavam seus crimes ou tentavam impedi-lo. Ele usava diferentes veículos e métodos para evitar ser detectado, e às vezes encenava as cenas dos crimes para que parecessem acidentes ou suicídios. Ele matou pelo menos 36 pessoas, embora algumas fontes sugiram que o número pode ser maior. O caso dele tornou-se notório, pois revelou como os investigadores corruptos e incompetentes tentaram encerrar os casos rapidamente e sem provas adequadas.
Quando ele foi finalmente preso, após uma caçada em massa que envolveu milhares de policiais e voluntários, 14 pessoas já haviam sido condenadas pelos crimes cometidos por ele, e algumas delas haviam sido sentenciadas à morte e executadas por crimes que não cometeram. Essas condenações injustas foram baseadas em confissões falsas, obtidas sob tortura, testemunhos fabricados ou provas circunstanciais. Após sua prisão, ele inicialmente negou qualquer envolvimento nos assassinatos, mas depois confessou após ser confrontado com provas contundentes. Ele não demonstrou remorso por seus atos e afirmou que era movido por um desejo irresistível de matar. Florisvaldo de Oliveira, também conhecido como Cabo Bruno, teve uma história complexa e preocupante durante seu período na prisão. Nascido no estado de São Paulo, ele passou por uma transformação durante seu encarceramento. Originalmente, ele era um vigilante, uma pessoa que fazia justiça com as próprias mãos, muitas vezes executando assassinatos pelo que considerava justiça, principalmente na periferia de São Paulo. Seu apelido surgiu em sua infância em Catanduva, onde seus amigos o comparavam a um alcoólatra local chamado Bruno. Até mesmo sua mãe começou a chamá-lo por esse nome. Apesar de seu passado violento, ele passou por uma mudança significativa durante sua prisão. Ele se tornou um cristão evangélico e preferiu não ser chamado de Bruno. Era conhecido por seu talento como pintor e realizou uma exposição de suas pinturas a óleo e acrílico em São Paulo em 1998. Em julho de 2008, como pastor da Capela Ecumênica do presídio, ele casou-se com uma dona de casa que fazia trabalho voluntário dentro do presídio. Ele também tinha seguidores, mas, para começar, como ele foi parar na prisão? O histórico criminal dele foi marcado por seu vigilantismo e dizia-se que ele matava por odiar os marginais. Depoimentos indicavam que alguns de seus assassinatos eram motivados pela aparência de suas vítimas. Seus crimes ocorriam principalmente em seu tempo livre. Embora alguns moradores afirmassem que os comerciantes locais eram seus principais clientes, ele negou. O único sobrevivente dos assassinatos dele foi José Aparecido, que conseguiu escapar após ser baleado, fingindo-se de morto. A maioria dos assassinatos de que ele foi acusado criando pânico generalizado na região devido à descoberta de muitos corpos crivados de balas. Ele frequentemente mudava as cores dos carros que usava, aumentando ainda mais sua notoriedade. Ele foi finalmente preso por ordem judicial, após ser acusado de mais de 20 assassinatos. Várias testemunhas o reconheceram, embora ele tenha inicialmente confessado apenas um assassinato na favela do Jardim Selma. Um amigo da vítima, que sobreviveu, o denunciou às autoridades. Muitos anos depois, ele confessou aproximadamente 20 assassinatos. De acordo com sua segunda esposa, ele acreditava que as outras vítimas eram atribuídas a ela, mas as admitiu por achar que não faria muita diferença. Na época, a Polícia Militar de São Paulo estimava que ele, juntamente com pelo menos 12 policiais, incluindo 2 oficiais de alta patente, um capitão e um tenente, eram responsáveis por inúmeras execuções na zona sul da cidade. Muitas dessas execuções foram realizadas apenas com base na aparência da vítima, alinhando-se com as crenças religiosas extremas dele. Em um incidente particularmente trágico, ele tirou a vida de um menino devido à presença de uma pequena tatuagem de cruz no pulso do garoto. Na perspectiva dele, qualquer forma de tatuagem era vista como uma indicação de criminalidade, impulsionada por suas rígidas convicções religiosas. Quando as investigações sobre a quadrilha começaram, ficou evidente que a organização parecia ter proteção de funcionários de alto escalão. No entanto, a coleta incansável de provas acabou levando ao desmantelamento completo do grupo criminoso. Ele passou por 12 julgamentos e foi condenado a 113 anos de prisão. Durante seu tempo na prisão, ele fez 3 tentativas ousadas de fuga, a última das quais quando estava detido na penitenciária José Augusto. Ele, tendo cumprido 1/6 de sua pena, solicitou a transição para o regime semiaberto. Em resposta, o Ministério Público Estadual iniciou um exame psicossocial criminológico, que foi realizado em 2 etapas, resultando em recomendações favoráveis em apoio ao seu pedido. Essa progressão em seu status de sentença foi oficialmente aprovada em 19 de agosto de 2009. Apesar de ter sido concedida a transição para um regime semiaberto, ele teve sua liberdade temporária negada no mesmo ano devido ao seu histórico de tentativas de fuga. Sua elegibilidade para essa saída temporária foi adiada até 2017. No entanto, uma reviravolta inesperada ocorreu em 22 de agosto de 2012, quando o Tribunal de Taubaté lhe concedeu a liberdade depois de passar 27 anos atrás das grades. A decisão de libertá-lo foi fortalecida pelo parecer do promotor, que se baseou em uma lei que permitia a libertação permanente de prisioneiros com comportamento exemplar que estivessem presos por mais de 20 anos. Além disso, a decisão foi apoiada por documentos que continham elogios de funcionários da prisão e até mesmo da própria gerência de P2,
todos atestando sua conduta louvável durante o período em que esteve preso. Encantado com a perspectiva de sua libertação, ele tomou muito cuidado para proteger sua licença de lançamento original. Ele foi além e plastificou a licença, garantindo que ela permanecesse em perfeitas condições. Ele carregava uma cópia dessa licença de soltura com ele o tempo todo, juntamente com uma lista de 10 sonhos que ele desejava realizar antes de sua morte. De forma descontraída, ele falou sobre seus encontros anteriores com a polícia durante suas tentativas de fuga, reclamando de forma divertida que eles sempre o impediam. Com seu alvará de soltura em mãos, ele sugeriu com humor que não enfrentaria mais essas interrupções, o que significava o início de um novo capítulo em sua vida. Infelizmente, apesar da alegria que envolveu sua libertação, a recém-descoberta liberdade dele durou pouco. Pouco mais de um mês depois de sair da prisão, ele teve um fim violento. Enquanto levava sua família da igreja para casa, acompanhado por parentes, ele sofreu uma emboscada e foi morto a tiros. 2 assaltantes, de acordo com testemunhas, aproximaram-se a pé e abriram fogo contra ele, disparando entre 18 e 20 tiros. Felizmente, seus parentes que estavam com ele durante o ataque permaneceram ilesos. As circunstâncias sugerem fortemente que foi um assassinato no estilo de execução, com um motivo ainda não esclarecido. Como ele foi declarado morto no local, seu corpo não foi transportado para um hospital. Em vez disso, os peritos da cena do crime coletaram cápsulas de outra arma, uma pistola automática. Após a trágica morte dele, sua família decidiu leiloar uma série de pinturas criadas pelo ex-PM. Essa decisão foi tomada para proporcionar um novo começo para seus entes queridos após essa perda devastadora. Ted Dyer. Um nome que será lembrado para sempre por seu envolvimento com o crime e pela punição subsequente que sofreu, já foi policial no aeroporto do condado. Sua vida tomou um rumo muito sombrio enquanto ele estava na prisão, levando-o a um caminho de destruição e, por fim, a um fim sombrio e infeliz. Ao chegar ao crepúsculo de sua vida, aos 67 anos de idade, ele se viu em uma cela de prisão no ano de 2013. Ele estava cumprindo uma longa sentença de 25 a 50 anos por um crime terrível, o abuso sexual de uma menina de 9 anos. As consequências de suas ações tiveram um impacto de longo alcance, deixando uma marca duradoura na vida de muitas pessoas e criando feridas no coração de suas vítimas. Antes do infeliz incidente que acabou levando à sua prisão, ele era, em muitos aspectos, uma pessoa comum e discreta. Ele havia trabalhado como policial no aeroporto do condado, uma função normalmente associada à confiança e à responsabilidade. No entanto, sua vida tomou um rumo trágico e devastador quando ele cedeu aos seus impulsos mais obscuros. Olhando para trás, a mãe da vítima lembrou-se vividamente de sua impressão inicial sobre ele, dizendo: "Nunca tive motivos para me preocupar com ele." Essas palavras foram ditas antes que a chocante verdade viesse à tona. Ela ainda se lembrava do dia em que ela e sua filha, de 9 anos, se mudaram para um apartamento, localizado ao lado da residência dele. "Desde aquele dia, conversamos diariamente", comentou ela sobre suas interações com ele. Ela continuou explicando: "Ele e a namorada nunca tiveram filhos, então eles adotaram meus filhos, eu acho." O que inicialmente parecia ser uma conexão amigável, tomou um rumo sinistro e perturbador. Os eventos marcaram um ponto de virada na vida dela e de sua filha. Naquela noite fatídica, enquanto a filha dela estava no apartamento dele, um instinto repentino e inexplicável levou ela a verificar como ela estava, devido ao adiantado da hora. Em vez de bater a porta educadamente, ela sentiu uma necessidade urgente de entrar no apartamento. Quando ela se dirigiu ao quarto dele, a visão que a aguardava era mais do que horrível. Ele estava agredindo sexualmente sua filha. Em um momento de pura urgência e horror, ela bateu a porta do quarto com força. Com rapidez e determinação, ela pegou a filha e correu de volta para o apartamento delas. Sua pergunta imediata para a filha foi repleta de angústia: "Ele realmente fez o que eu vi?" A resposta de sua filha foi uma afirmação dolorosa, confirmando a realidade que se desenrolou diante de seus olhos. Naquele momento, o mundo dela desmoronou e, sem hesitar, ela ligou para a emergência, procurando desesperadamente por ajuda. Esse chamado à ação acabou levando à prisão e posterior condenação dele. A chocante verdade sobre o que aconteceu teve um grande impacto em sua vizinhança. Logo ficou dolorosamente evidente que essa não era a primeira vez que algo assim acontecia. "Ela nunca me contou, mas disse ao detetive que era como se fosse a terceira vez." Ela relembrou a confissão angustiante de sua filha. As ações dele deixaram uma marca irreversível em uma criança inocente. Cerca de 10 meses após o início de sua sentença de 25 a 50 anos de prisão, ocorreu um incidente chocante e violento na cela dele no centro correcional. Ele foi assassinado por Steven, e quando a mãe da vítima ficou sabendo desse trágico acontecimento, ele despertou uma mistura de emoções dentro dela. "Eu chorei e ri", disse ela, reconhecendo os sentimentos complexos e conflitantes que surgiram.
Ela deixou claro que nunca desejou mal a ninguém, e a perda de uma vida humana não era algo que ela desejasse. Entretanto, nessa situação específica, suas emoções estavam profundamente ligadas a uma sensação de alívio, especialmente para sua filha. Ela esclareceu que sua filha havia passado por um trauma profundo e duradouro, e a notícia da morte dele proporcionou uma sensação de encerramento e segurança. Isso significava que as experiências terríveis que eles haviam sofrido não aconteceriam novamente. Por outro lado, o companheiro de cela dele, que foi acusado de estar envolvido em sua morte, foi transferido para outra prisão, cumprindo pena de prisão perpétua sem qualquer chance de liberdade condicional por um assassinato diferente ocorrido no condado de Wayne. Durante a investigação, ele admitiu ter deixado ele inconsciente e, posteriormente, ter usado os cadarços dos tênis do próprio para estrangulá-lo. Essa confissão arrepiante revelou a natureza calculada e brutal do crime. Quando chegou a hora da sentença dele, ele fez uma declaração chocante que demonstrou uma perturbadora falta de remorso. Ele declarou corajosamente: "Não me sinto mal pelo que fiz." A declaração dele enfatizou sua surpreendente ausência de culpa ou arrependimento por ter tirado a vida de outra pessoa. Embora tenha expressado alguma simpatia pela família dele, ele não demonstrou remorso em relação à sua vítima, destacando ainda mais a gravidade e a natureza perturbadora da situação. Clique em qualquer um dos links em sua tela agora para obter mais histórias interessantes como esta.